Senhor, através da tua herança, Senhor, que possa falar, Senhor, e mudar aquilo que precisa ser mudado, transformar o que precisa ser transformado, Senhor Deus. Oh, meu Pai, é tudo isso que nós pedimos, meu Pai. Aliás, é só simplesmente isso, meu Pai. Queremos mudar, Senhor, e ser mais parecidos com o Senhor, meu Pai. Tua imagem e semelhança, Senhor Deus. Em nome de Jesus, receba o nosso louvor, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos todos aplaudir ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir mais forte, irmãos. Amém. Aleluia, fica de pé. A graça e a paz mais uma vez seja com a vida de cada um de nós. Diga amém. Graças a Deus, estamos na presença do Senhor. Que hinos maravilhosos que nós podemos louvar o nome do Senhor. Quem sentiu a presença de Jesus nesses hinos, diga glória a Deus. Que maravilha, que bênção. Aleluia, glória a Deus. Eu quero parabenizar os nossos irmãos do louvor. Quero parabenizar os irmãos do louvor, não é? Porque eles realmente, Deus tem usado a vida deles para falar com a igreja, para preparar o coração da igreja. E nós vamos agora ouvir também um pouquinho a palavra de Deus. Quem veio a esta casa para ouvir Deus falar através da palavra, amém? Vamos abrir no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo de número 46. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo de número 46, aleluia, Deus é maravilhoso, eu louvo ao Senhor. Estamos num dia abençoado, 29 de maio de 2011, o verão está aí, mas nem por causa do verão nós estamos deixando de vir à casa de Deus. Irmão, tenha certeza que esta questão de você sair da sua casa e vir até a casa de Deus, Deus está computando ponto ao teu favor, amém? Deus está anotando todas as nossas ações, todo o teu esforço, e tenha certeza, eu uso que o apóstolo Paulo falou, não é, no capítulo 15, 58, o nosso trabalho, a nossa vinda na casa de Deus, jamais vai ser em vão. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem só tem a ganhar somos nós. Quem encontrou a palavra de Deus, diga amém. Está dizendo assim a palavra do Senhor, capítulo 10 de Marcos, versículo 46. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos, e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Olha aqui o que ele estava falando, irmãos. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chama-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E diz a palavra aqui, irmãos, que imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Ele foi curado, porque Jesus declarou uma palavra de ordem. Quem pode glorificar, glorifica. Quem crê nesta palavra, diga aleluia, diga glória a Deus. E tome o teu assento, por favor, adorando com a sua Bíblia aberta na presença do Senhor Jesus. Irmãos, na minha caminhada cristã, eu já presenciei muitas curas. Eu já presenciei
muitas situações que o Senhor Jesus entrou com providência e demonstrou para mim, para as pessoas que servem a Ele, qual é a magnitude, a grandeza do seu poder. Quem aqui já teve um milagre da parte de Deus? Levanta a sua mão nesta noite. Quem já presenciou um milagre? Glória a Deus, que toda a igreja já presenciou um milagre. E diz a Bíblia que Jesus, se você olhar anteriormente, neste mesmo capítulo que está aí, há um contraste. Jesus agora, no texto que nós estamos lendo, ele se depara com um cego, com um homem pobre. Mas anteriormente, Jesus havia saído de uma circunstância, de uma situação, de um encontro com um homem rico. Está dizendo aqui anteriormente, neste mesmo capítulo e nesta história, que Jesus se encontrou com um jovem rico. Dois contrastes, mas você preste atenção que em todas as circunstâncias, Jesus está sendo glorificado. Mas o que me chama a maior atenção, irmãos, é que diante deste cego, Jesus ele teve a liberdade para fazer um grande milagre, um milagre na vida deste homem chamado Bartimeu. A palavra do Senhor fala que ele passou dentro de Jericó, e quando ele ia saindo, é claro que se você for vasculhar no Evangelho de Mateus e de Lucas, você também vai presenciar este mesmo fato, este mesmo acontecido, com alguns detalhes. Já lá em Mateus, se você olhar, você vai ver que lá está falando que existiram 2 cegos que estavam à beira do caminho. Mas eu peguei este texto de Marcos, e para você ter um conhecimento, só para você entender um pouquinho, não é? Que você não vai ver escrito aqui na sua Bíblia isso, mas quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo, você vai perceber que sempre o referencial para os evangelhos é Marcos. Por que, pastor? Por que, igreja, que o referencial para os evangelhos, para a vida de Jesus, para os acontecimentos é o evangelho de Marcos? Porque Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, a ser revelado. Então Marcos é referencial para Levi, que é o nome Mateus, e ele é referencial para Lucas. E eu peguei aqui porque eu creio que há uma fidelidade, não é, os primeiros fatos a serem citados por um escritor, que é o escritor dos evangelhos, chamado Marcos, e me dá um maior respaldo para aquilo que nós queremos pregar, entender e conhecer dos milagres e das maravilhas e da pessoa de Jesus. Então eu pego aqui e citei para vocês lá no evangelho, segundo escreveu Mateus, que haviam 2 cegos, e eu fico mais aqui em Marcos, pelo fato de Marcos ser o primeiro evangelho a ser escrito. Mas, amados irmãos, o que mais me interessante disso tudo é que Jesus passou na cidade de Jericó, e quando, olha o texto que lindo, ele estava saindo de Jericó, a palavra de Deus fala que ele deparou com um cego, e aí havia uma grande multidão que seguia Jesus por 2 coisas. Se você analisar biblicamente falando nos evangelhos, que a multidão seguia Jesus por 2 coisas. Primeiro, porque Jesus, ele sempre fazia milagres e trazia alimento para o povo. Segundo, porque Jesus trazia milagres de cura, e o povo naquela época estava numa necessidade tremenda por causa das suas moléstias, das suas enfermidades e das opressões do inimigo. E aquela multidão vinha, mas a Bíblia fala que estava à beira do caminho, ao lado do caminho, um homem chamado Bartimeu. E preste atenção, irmãos, que aqui na Bíblia, se você olhar os detalhes que a Bíblia te mostra, mostra a igreja, mostra para o nosso entendimento, que a Bíblia aqui relata que este cego não era um homem qualquer, um homem alienado, nós podemos dizer assim, que ninguém sabia quem ele é, mas a Bíblia aqui cita e fala que ele era filho de um homem chamado o quê? Chamado Timeu. A palavra Bartimeu no original quer dizer filho de Timeu. Então ele tinha um pai, as pessoas conheciam o pai de Bartimeu, as pessoas sabiam de onde Bartimeu vinha, mas o quadro que Bartimeu se encontrava era um quadro caótico, uma situação que aos olhos dos apóstolos que seguiam, da multidão e de todos que viam Bartimeu todo dia pedindo, esmolando à beira do caminho, eu creio, e como muitos vê a situação de muitos hoje em dia, talvez a sua,
sempre vão analisar negativamente a circunstância e vai dizer, olha, esta circunstância, essa pessoa, forma, o fato que ela está vivendo, na realidade, nunca vai mudar, nunca vai reverter, nunca vai tomar outro rumo. Talvez eles pensavam isso de Bartimeu, que era filho de Timeu, mas a palavra do Senhor fala que ele ouviu falar que Jesus estava passando naquele lugar, naquela cidade, e quando Jesus, chegando perto dele, ele escutando, não podendo ver, que Jesus estava ali bem próximo dele, a expressão dele foi gritar, foi de usar que ele tinha, o que Bartimeu tinha, não tinha olhos para ver, mas ele tinha boca, tinha voz para poder gritar, para poder clamar, e ele começou a clamar, Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E preste atenção que você aqui, detalhadamente, eu vou falar daqui a pouco, percebe no texto que houveram oposições tentando fazer com que ele ficasse no estado que não havia condição de reverter o estado que ele vivia, mas ele continuava gritando, Jesus, filho de Davi, até chamar a atenção do Senhor, e o Senhor realizar um milagre glorioso na vida de Bartimeu. Eu gostaria de dizer para você, que nesta noite, Deus também me trouxe esta palavra nesta tarde, e está me usando para falar com você, que não tem nada que Deus não possa reverter na sua vida, não tem nada que Deus não possa agir. Ele nesta noite está olhando para você e manda te dizer, por intermédio desse texto, que ele vai agir e reverter aquilo que você, que aos teus olhos parecem impossíveis. Levanta a mão e dá glória ao nome do Senhor nesta noite, aleluia. Quando eu olho para este texto, quando eu olho para o que aconteceu com Bartimeu, eu percebo que para mim também, Deus pode reverter a minha situação, a minha circunstância. Se tem alguém do seu lado, fala assim, nesta noite, a palavra de Deus para você é, que o meu Jesus pode reverter a tua situação, aleluia, que o meu Jesus pode reverter as nossas situações, aleluia, louvado seja Deus. E eu percebo que Jesus, ele reverteu a situação deste homem chamado Bartimeu, mas em primeiro lugar, para que a situação, a circunstância, escuta bem, de Bartimeu e minha e a sua se reverta, como reverteu a de Bartimeu, em primeiro lugar, nós precisamos entender, irmão, que eu e você precisamos buscar as nossas próprias experiências. Eu e você precisamos de viver uma experiência com Jesus. O versículo 47 fala que ele ouviu falar, escuta, deixa sua Bíblia aberta, que era Jesus de Nazaré, e começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fui pesquisar e vi que este fato ocorreu, escuta bem, no terceiro ano do ministério de Jesus, que é chamado o ano da oposição ao ministério de Jesus, quando todos se levantavam contra Jesus. É claro que você percebe, eu também, que há um propósito de Deus de se levantarem opondo ao ministério de Jesus, porque Jesus deveria ser levado para a cruz, para morrer e para cumprir o propósito de Deus, mas foi o ano que Jesus foi o que? Perseguido, foi o ano da oposição, e aqui mais precisamente, escuta bem, este fato ocorreu nos últimos meses que antecederam a crucificação de Jesus na cruz, que foi o preço que ele pagou por mim e por você. Mas preste atenção numa coisa, precisamos, e ele precisou de buscar as suas próprias experiências para reverter a sua situação. Por quê? Porque ele tinha um perfil que ele vivia. Qual era o perfil do cego antes, irmão, dele buscar uma experiência? Quem era o cego? O cego, eu vejo ele, quando eu olho para Bartimeu, eu vejo que primeiro, ele é um homem cego, ele tem uma cegueira, ele não enxerga. Segundo, ele é pobre, porque ele estava mendigando à beira do caminho. Qual era o perfil do cego? Escuta, terceiro perfil, ele era rejeitado. Você lê os 3 textos que fala do cego, você vai ver que ele foi rejeitado por todos que conviviam com ele, e principalmente a multidão, os apóstolos,
todos rejeitavam aquele homem que era pobre, cego, rejeitado. Quarta coisa, ele era marginalizado. Um cego, irmão, ele não tinha valor, ele era tido como uma pessoa imunda, ele era marginalizado. E quarto lugar, ele não tinha teto para morar. Onde que o Bartimeu estava todo dia, irmão? Estava ali à beira do caminho, mendigando por causa da sua pobreza. Em último lugar que eu percebo, este cego, ele não se apegava a bens materiais, porque a única coisa que você percebe que ele tinha era uma capa. Ele não era apegado a nenhum bem material, mas o que fez este cego irmão buscar uma experiência, em primeiro lugar que eu percebo aqui, é porque ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, quando nós reconhecemos, olha a experiência que nós precisamos de ter com o Senhor, que Ele é Messias, Ele reconheceu o quê? O título messiânico de Jesus. Quando nós reconhecemos que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor, que Ele pode tomar controle da nossa vida, sabe o que acontece? Nós estamos adentrando, começando, dando os primeiros passos com uma experiência gloriosa com Jesus, e aí Jesus começa a operar maravilha nas nossas vidas. Mas, preste atenção, quando nós estamos ouvindo falar, que os pastores falam, que os crentes falam, que as pessoas que têm uma experiência com Jesus, fala quem Ele é, mas nós não buscamos saber quem Ele é para a nossa vida, irmão. Jesus, Ele passa abençoando as pessoas que estão ao nosso derredor, Ele passa abençoando aqueles que estão buscando experiência, mas nós não temos a nossa própria experiência, porque nós não reconhecemos que Jesus, Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele quer que nós busquemos experiências com Ele. Crente, me escuta aqui nesta noite, por favor, no nome de Jesus, não fique baseado a sua vida, aquilo que você espera na experiência do irmão que senta do seu lado, do irmão que vem aqui contar o testemunho. Busque a sua experiência, porque Jesus quer ser o Messias da sua vida, Jesus quer entrar com providência, Ele quer que você declare: o meu Jesus, Ele é filho de Davi, é o Messias, Ele é o soberano e vai agir na minha vida para a glória do seu nome. Quem reconhece isso, levanta a mão e dá glória ao nome do Senhor Jesus. Escuta bem o que diz Lucas, se você estiver com a sua Bíblia, Lucas capítulo 1, fala sobre Jesus como Messias, e quer que nós reconhecemos Ele como filho de Davi, como soberano, como poderoso. Lucas citou no capítulo 1, versículo 32, o seguinte, ele diz assim, olha aí, este será grande, falando de Jesus, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Jesus, irmão, já foi prometido para ele o trono, e quem assenta no trono é quem? É rei, é Senhor. Se nós nesta noite buscarmos experiência com Jesus, falar: Jesus, entra na experiência comigo. Jesus, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor tem o domínio do trono, o Senhor tem o cetro para reinar, o Senhor tem o cetro de justiça, o Senhor abre porta, o Senhor pode me dar trabalho, o Senhor pode salvar minha família. Quando você reconhece, como este cego declarou, ouviu que era Jesus de Nazaré, e ele, ouvindo falar que é Jesus de Nazaré, ele já devia ter escutado também, escuta bem isso, que Jesus era o Messias, era o Senhor, para declarar que Jesus Cristo é o quê? É filho de Davi. Então, amado, se você, aleluia, deixar descer o seu coração, que Jesus é o Messias, sabe o que vai acontecer? Ele vai estender a mão, vai abrir portas para você, vai entrar em providências, nos problemas que você está passando, e aí, meu amado, você será abençoadíssimo para a glória e para a honra do nome de Jesus. Quem crê nisso, adore o nome do Senhor nesta noite, aleluia. Olha o que Isaías está dizendo. Vamos para o profeta messiânico que mais fala do Messias, chamado Isaías. Ele declara no capítulo 9 o seguinte, escuta bem, que linda palavra, capítulo 9 de Isaías, versículo de número 7, ele diz assim: do aumento do seu governo
e paz não haverá fim. Ele reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para todo sempre, porque o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Irmão, se nós nesta noite buscarmos uma experiência com Jesus Cristo, filho de Davi, não há nada impossível para mim, para você. Se o cego, o perfil dele foi de ser pobre, cego, rejeitado, marginalizado, não tinha teto, e ele não era apegado a bens porque não podia pegar, mas Jesus foi reconhecido por ele como Senhor, como Messias, e houve então o auxílio de Jesus à vida daquele cego. Imagina você que já está declarando nesta noite que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o Senhor, que Jesus é soberano, que Jesus é rei, que Jesus é poderoso. Se nesta noite você falar: Jesus, entra comigo neste problema, ele vai entrar, vai te dar vitória, e você vai ver que ele é grande e poderoso. Quem crê nisso, dá glória ao nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Busque as suas próprias experiências, irmãos. Sabe por quê, amado? Porque quando Jesus voltar para buscar eu e você, buscar a igreja e nos levar para as bodas do Cordeiro, escuta bem, já é um preparar aqui na terra, porque lá, amado, vai ser dado o galardão segundo as nossas obras, segundo as nossas experiências. Jesus só vai entrar, amado, nas nossas vidas para nos abençoar, para nos dar coisas grandes e profundas, se nós quisermos ter experiências e sermos marcados por um encontro com a sua presença na nossa vida. Quem quer ter a experiência com Jesus nesta noite, para que ele reverta a situação, busca ele enquanto ele pode ser achado, igreja do Senhor Jesus, aleluia. Olha uma palavra, irmão, que muito me chama a atenção, que muitos deixam passar a largo, a palavra misericórdia. Ele virou assim o cego e falou: Jesus, filho de Davi. Quer dizer, ele falou assim: olha, Jesus, nesta minha circunstância eu quero ter uma experiência com o Senhor, que é filho de Davi, que veio para estabelecer um reino, para mudar a minha circunstância. Mas Jesus, se tu és o rei, escuta bem, eu entendo dessa forma: Jesus, tem misericórdia de mim. Essa palavra é muito esquecida pelas pessoas, palavra misericórdia. E a palavra misericórdia quer dizer piedade. Estava falando: tem piedade de mim, Jesus. Olha outro significado: tenha compaixão de mim. Tem um sentimento, Jesus, pela minha vida, não é? De misericórdia. Olha aqui que a palavra misericórdia quer dizer também, irmão: perdão concedido unicamente por bondade. Significa graça. Ele estava dizendo: Jesus, olha para mim, perdoa-me, Jesus. Jesus age com compaixão pela minha vida, aleluia. É isso que Jesus quer que nós, irmãos, nesta noite sintamos que Ele tem misericórdia para nós, que Ele muda a nossa circunstância, porque a compaixão está dentro do seu coração. Quem precisa da compaixão e da misericórdia do Senhor, clame a Ele, porque Ele tem poder de fazer isto pela sua vida, aleluia. Tiago 4, se você está com a sua Bíblia e quiser abrir comigo, ele fala muito bem sobre este sentimento. Ele fala que nós temos que sentir, não é, as nossas misérias, e nós temos que sentir, para buscar uma experiência com o Senhor, nosso estado de miséria, nosso estado de necessidade. Mas se você não sentir necessidade, você nunca pode ter uma experiência e mudar a circunstância da sua vida. Você tiver com a sua Bíblia, está dizendo assim, Tiago 4, eu vou ler do versículo 8, depois vou voltar para o 7, está dizendo o 8 assim, olha: chegai-vos a Deus. Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Foi isso que o cego fez, se achegou até Jesus, clamando: Jesus, olha, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram ele cala a boca, cego, e ele estava dizendo: olha, eu quero a minha experiência com Jesus. Jesus, filho de Davi, eu quero me achegar bem próximo do Senhor. E diz a Bíblia que este versículo, eu vejo, se cumpriu na vida do cego. E ele diz assim, olha mais, Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós.
lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sabe o que é duplo ânimo, irmão? Presta atenção, são aquelas pessoas que não querem ter experiência com Deus, que não querem firmar os seus pés com Jesus, que não querem voltar de corpo, alma e espírito para Jesus, que não quer entregar, mudar a vida, mudar a direção. É isso que nos dá a entender. Duplo ânimo só está dizendo assim de lábio: Jesus, eu preciso do teu favor, mas o coração não quer mudar, tem duplo ânimo. Ele não sabe se serve a Jesus ou serve o mundo, aos prazeres dele. E aqui está dizendo: purificai os vossos corações. 9, senti as vossas misérias, não é isso? Sentiu a nossa necessidade de aproximar, de buscar uma experiência. Converta-te, olha aqui, o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Não adianta, irmão, nós estamos precisando de Jesus e achar que a gente tem que ficar rindo, que a gente tem que ficar vivendo uma vida superficial, que não está acontecendo nada. Eu prefiro estar como cego. Jesus, eu estou aqui gemendo, chorando, oh Deus, tenha misericórdia de mim, do que está tentando, irmão, disfarçar para todo mundo qual é a minha circunstância. É melhor, amado, nós estarmos pranteando, chorando as nossas misérias, e o Senhor tem um relacionamento conosco, do que Deus se distanciar. E diz mais para mim entender que o Senhor gosta daquele que chega até Ele. Está dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Versículo 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E o versículo 10 está dizendo: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Olha que coisa tremenda. Busque a sua própria experiência, irmão. Não fique só ouvindo o testemunho. Poxa, que bênção, Jesus curou, não é? Jesus salvou, Jesus fez isso. Mas está acontecendo com as pessoas ao teu redor. E você, eu te pergunto nesta noite, qual é a sua experiência? Jesus tem aberto porta para você, Jesus tem te curado, Jesus tem colocado comida na tua boca, Jesus tem providenciado alegria para o seu coração. Faça como cego: Jesus, tem misericórdia de mim. Busque a sua experiência, porque Jesus vai chegar até você e vai encontrar com você e vai te abençoar. Quem precisa disso, diga glória a Deus e amém nesta noite. Aleluia. Eu volto para o texto e gostaria de dar uma recomendação à igreja nesta noite. Minha recomendação para você é que você e eu precisamos de superar as barreiras que vêm até a nossa vida. Você precisa de superar essas barreiras. Você precisa de superar os seus limites. Preste atenção, qual foi a barreira do cego que eu vejo primária na vida dele? Ele era cego. Olha o versículo de número 48, que diz a Bíblia: olha, muitos o repreendiam. Olha aqui que as pessoas falavam com ele, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, o homem era cego, não estava vendo, era uma barreira, era um limite, e Jesus nesta noite manda falar com você. Você talvez, amado irmão, está vendo, mas não está sendo abençoado. Você talvez está vendo, essa não é a tua debilidade, mas talvez você não está tendo fé. Supere os teus limites, supere as barreiras, meu amado, e continua clamando: Jesus, não importa, meu Senhor Jesus, o que está me cercando, qual é o problema que está me impedindo, mas eu estou clamando: tem misericórdia de mim. As pessoas talvez estão falando para você, você entra, escuta bem, talvez Jesus está falando com alguém aqui agora, você entra numa campanha, e entra, sai daquela campanha, entra na outra, e o teu milagre ainda não chegou, e as pessoas começam a ser barreira na sua vida, falando: está vendo? Você começou a campanha, terminou a campanha, e não aconteceu nada na sua vida. É como este cego. As pessoas estavam dizendo: cego porque você clama, você está atormentando o mestre, você está falando demais. Supere os teus limites, meu irmão, supere as tuas expectativas, supere as barreiras que coloca contra você, os teus opositores. Continua clamando, porque Jesus vai pelejar por você, vai te abençoar, e daqui a pouco Ele vai entrar com cura, com providência e com bênçãos para a sua vida. Quem pode dar glória aí, aleluia. Supere as tuas barreiras, supere os teus limites. Fala comigo: eu nesta noite, por esta palavra, quero ver todos os meus limites superados, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou dar só um exemplo aqui, irmão. Talvez você fale assim: pastor, sou tímido, pastor, eu não sei isso. Eu vou dar um exemplo aqui de tantos outros que eu vou dar, que nós podemos tirar na nossa igreja. Eu vou dar um exemplo, posso dar o teu exemplo aqui, Picasso? Vou dar o exemplo do Picasso aqui, não é? O nosso irmão Picasso não tocava bateria, não é? Ficava aí, talvez tímido, não é? E talvez dentro dele passava isso: pô, mas será que eu vou aprender? Será que um dia eu vou estar lá na frente? Quantas vezes o Picasso já pensou: ah, não vou lá na frente porque as pessoas estão me vendo? Mas ele superou os seus limites, superou as suas expectativas, superou as oposições, superou a voz do diabo, superou as debilidades dele, e ele está aqui hoje. Sabe por quê? Porque ele quis ter uma experiência com Jesus. Ele operou na vida do servo dele e vai continuar cheio de poder para que a vitória venha na vida dele e também na sua, meu irmão, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Supere. Busque as suas próprias experiências, meu irmão. Pastor, eu nunca evangelizei ninguém. Começa a evangelizar agora. Pastor, eu nunca ganhei nenhuma alma. Quantas almas você ganhou em 2011? Comece a fazer a obra. Supere as tuas expectativas e Deus irá te abençoar para a glória do nome do Senhor. Quem quiser dizer amém, diga amém nesta noite. Aleluia. Reverta, é o tema, a sua situação que você está passando. Primeiro, buscando as suas próprias experiências, como Bartimeu buscou. Mas, segundo lugar, escolha viver uma nova fase na sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim: escolha, meu irmão. É a única opção boa. Vocês estão muito devagar para falar, misericórdia. Fala assim: escolha, meu irmão. É a única opção boa para a sua vida. Viva uma nova fase na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, se nós formos para o texto, capítulo de número 10, versículo 49, diz a Bíblia que Jesus parou. O cego estava clamando demais. Jesus parou na presença do cego, e Jesus, olha aqui que diz a palavra, falou assim para os discípulos que estavam: chamai-o. E os discípulos correram até ele. E sabe qual foi a palavra que veio e que precisa ter na sua vida, e a ação que precisa para trazer um novo rumo, um novo viver, uma nova perspectiva, para que você escolha viver uma nova vida, uma nova fase com Jesus? Foi quando os discípulos, correndo, Jesus deu a ordem, eles correram e chegaram diante do homem. Falou assim para o homem: escuta estas 3 palavras: tende bom ânimo, levanta-te, Ele está te chamando. Irmão, como é bom sermos animados. Quando o ânimo vem na nossa vida, redobra a esperança, né? A nossa vida tem perspectiva melhor. Eu vou dar outro exemplo: o aleijado em Cafarnaum, qual foi a palavra que Jesus falou para ele? Filho, tende bom ânimo. E nesta noite Jesus está dizendo que para você viver uma nova perspectiva, é preciso ânimo, é preciso crer no Senhor, é preciso crer que Ele pode reverter a circunstância que você está vivendo e te introduzir numa nova fase na sua vida, para que as coisas comecem a dar certo. Quanta gente, amado, igual aconteceu, nós escutamos aqui a palavra do Senhor a estes dias, falando, né, que o machado que o profeta estava era emprestado. Tanta gente nem falhou, o machado caiu dentro da água. Tanta gente começa a fazer, daqui a pouco desanda. Mas é hora de você ser injetado na tua vida ânimo, você se levantar desta circunstância. Está dizendo para levantar, escuta bem, levantar é as tuas pernas que precisa fazer. O ânimo vem do Senhor, mas a perna para se colocar de pé é sua, meu irmão. É um passo que você tem que dar. Se você der o passo, Jesus vai operar para a glória do seu nome, amém? Aleluia. Mas se ficarmos prostrados, nós nunca vamos ver a operação do Senhor na nossa vida. E aqui eu percebo uma coisa, que se nós escolhermos viver uma nova fase em nossas vidas, como diz aqui, olha, escuta, Jesus disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, homem, porque ele está te chamando.
Eu devo entender, irmão, que para que nós venhamos viver uma nova fase da nossa vida, deve haver uma renúncia de algumas coisas na nossa vida. Viver nova fase tem que ter renúncia, e nem sempre é muito fácil renunciar às coisas. Olha o que o cego renunciou, olha o versículo 50, quando disseram para ele, tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. Versículo 50, diz a Bíblia, lançando de si o quê? A capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. Irmão, ele renunciou primeiro a capa que cobria ele renunciou toda aquela maldição que estava sobre a vida dele, não é? A capa, aí nós podemos falar de vários simbolismos, tem muitos pregadores que usam, mas a capa ali, irmão, é que protegia ele, né? A capa que demonstrava a sua pobreza, o seu estado, o seu caráter, a capa ali mostrava que ele, não é? Ele vivia aquela vida que não se assemelhava a de ninguém, mas ele, quando mandou chamar ele em primeiro lugar, para ele receber a nova fase na vida dele, ele precisou de quê? Renunciar, jogou a capa, se prontificou a ficar de pé e correu rumo a Jesus. Nesta noite, irmão, escuta bem, para que você seja marcado pelo poder do Espírito Santo, com dons espirituais, seja usado pelo Senhor, as coisas começam a acontecer na sua vida, é preciso renúncia, meu irmão, é preciso deixar alguma coisa, porque Deus está querendo usar a sua vida, que está aqui, precisando renunciar, deixar alguma coisa, para que Jesus possa operar maravilhas por intermédio da sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus, aleluia. Olha aqui que a Bíblia fala, a seara já está pronta, poucos são os ceifeiros, e diz lá mais, rogai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros. O mundo é grande, irmão, são poucas as pessoas que estão compromissadas em ganhar almas, são poucas pessoas que estão compromissadas, irmão Larissa, olha aqui a igreja, quantas cadeiras nós temos aqui, quantas pessoas faltaram hoje, Jesus está contando, não é só conosco, Jesus está contando com o resto, Jesus está contando com os outros, mas aí o que acontece? A seara está madura, e o povo está querendo não ser mais ceifeiro, o povo está querendo assistir os ceifeiros fazer, mas eu tenho uma boa notícia, se nesta noite, nós que queremos que a nossa circunstância muda, para que o inimigo veja que nós somos abençoados, precisamos renunciar a algumas coisas na nossa vida. Vamos começar, irmão, a renunciar a alguma coisa. Vamos começar a deixar as capas de lado. Vamos começar, irmão, a nos colocar prontificados para o Senhor nos usar. Não fica esperando, né? Eu vim de igrejas, irmãos, grandes, pequenas, já passei por tanta igreja, já trabalhei com tanta igreja no passado, e eu vi as pessoas sempre reclamando a mesma coisa. Ah, mas fulano, não é? Fulano podia fazer mais, mas ciclano está vendo? Falta demais, não faz isso. Irmão, não vamos ficar preocupados com os demais, não. Vamos tomar a nossa postura, vamos adentrar naquilo que Deus quer, vamos fazer como cego. Eu não me preocupo se tem outro cego do meu lado, se é o meu ver, não é? Talvez na mente do cego estava lá, eu não me preocupo do cego lá na frente que vai acontecer, ou do cego que está antes de mim, eu não me preocupo com outro que tem outra debilidade, com outro que está vindo atrás de Jesus. Eu só sei de uma coisa, se Ele mandou me chamar, é porque tem algo novo para mim. Se Ele mandou me chamar, eu preciso de deixar a capa minha de cego, a capa minha de pobre, este lugar que eu tenho sido marcado como mendigo, eu preciso jogar minha capa, eu preciso me levantar e correr até onde está Jesus, porque Ele tem fase nova para a minha vida. Quem precisa de fase nova para a sua vida aí? Quem precisa sair deste marasmo do cristianismo, da religiosidade? Eu te dou um conselho, é hora de você viver algo novo na sua vida. Amém, amado? Aleluia. Talvez a gente venha para o culto e acha, não é? Acha que o culto é tudo a mesma coisa. Não é. Se você vier para o culto e pensando dentro da sua mente, o culto hoje vai ser diferente, o culto hoje eu vou abrir meu coração, o culto hoje vai ser eu e Jesus. Se não tiver mais ninguém, se tiver só eu e pastor, vai ser eu, pastor Jesus. Se não tiver nenhum pastor, vai ser eu e Jesus. Tenha certeza de uma coisa, Jesus vai marcar com coisas diferentes a sua vida, porque na presença de Jesus nunca há a mesma coisa, sempre coisa diferente. Quem crê, diga glória a Deus e aleluia.
É hora de vivermos uma nova fase na nossa vida. E para este cego viver, ele renunciou à luxúria, o materialismo, a fama. A Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e o que, irmãos? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Quais são os valores cristãos, irmãos, que nós precisamos de buscar? Qual é o valor cristão? A Bíblia está dizendo assim: buscai em primeiro lugar o trabalho, o dólar, o carro, a casa, e depois as bênçãos espirituais vos serão adquiridos. É isso que está dizendo a Bíblia? É isso? Está certinho, pastor? Falou certinho aí? Está certinho aí, Janine? Está certinho aí, missionária Arley? Eu quero buscar primeiro o material. Está certinho aí, irmãos? Qual é o valor cristão? O valor cristão, o valor do reino é renúncia. Primeiro o espiritual, depois o material. Primeiro o celestial, depois o que é terreno. Se você escuta bem, eu que sempre prego isso, irmão, eu sei que vou contra muitos valores de igrejas que pregam completamente diferente do que está aqui na Bíblia que estou falando. Irmão, se você escuta bem, quiser ser bem sucedido, busque o valor do reino de Deus em primeiro lugar. Se você estiver trocando estes valores, buscando o material primeiro, o terreno primeiro, eu te dou um conselho para você marcar uma nova vida, uma nova fase na sua vida. Comece, se embriague, dê o seu tempo mesmo para as coisas espirituais, para as coisas do reino, e eu tenho certeza que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Aleluia, aleluia. Outra coisa, você tem que ter objetivo. Olha o cego aqui que você percebe, finalidade, glorificar a Deus. 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego o quê? Levantou, jogou a capa, correu, e quando ele chegou ali perto de Jesus, não estava vendo nada ainda, não tinha acontecido milagre nenhum ainda. Jesus, olha o objetivo. Você tem que ter objetivo, irmão. Você tem que ter finalidade com aquilo que você quer buscar da parte de Jesus para marcar uma nova visão. O cego estava sem ver nada. Jesus perguntou para ele: cego, homem, Bartimeu, o que você quer que eu te faça? E aquele cego, ele sabia muito bem qual era a finalidade de uma nova fase na vida. Ele queria algo novo, ele queria algo marcante de Deus, ele queria algo marcante de Jesus. E diz a Bíblia que o cego falou: eu quero ver. Para que ver, irmão? Ver para poder ver as coisas do pecado? Ver para poder desejar as coisas do mundo? Não, o cego queria ver, porque daqui a pouquinho, escuta, sabe o que aconteceu com o cego? A finalidade do cego, dele pedir com objetivo e buscar uma nova fase para a sua vida, foi porque o cego queria ver quem era Jesus, para poder seguir Jesus, para poder servir a Jesus, para poder adorar Jesus. Irmão, preste atenção numa coisa, vou dar só um exemplo. Talvez você está desempregado. Para que você quer um trabalho bom? Para que é? Você quer um trabalho bom? Primeiro, para você ter uma boa vida. Não é pecado. Mas, em primeiro lugar, você tem que ter um bom trabalho para você glorificar a Deus com o seu trabalho, amém? Para você primeiro falar: olha, esse trabalho foi o Senhor que abriu a porta para mim. Esse trabalho, eu vou ser dizimista fiel na casa de Deus. Esse trabalho, eu vou ajudar a minha família. Esse trabalho, eu vou ajudar missões. Então você coloca objetivos espirituais no trabalho. Em último lugar, eu te dou um conselho: pense que esse trabalho vai ser de bênção para você, porque o valor do reino é em primeiro lugar. Se este milagre que você espera, essa nova fase que você espera, for uma nova fase, escuta bem, para marcar uma vida de glorificação ao nome de Jesus, eu tenho uma boa notícia: Jesus vai falar com você. Vai, porque a tua fé te salvou da tua cegueira, e aí você vai ver a glória de Deus sendo demonstrada, derramada sobre a tua vida, e você vai ter prazer de sair correndo atrás de Jesus, porque a Bíblia fala que imediatamente depois, irmão Eli, que o cego viu, ele correu atrás de Jesus, adorando, glorificando e exaltando o nome precioso e maravilhoso de Jesus. Aleluia. Você quer que Jesus, termino aqui, mude, reverta a situação da sua vida? Quem quer aqui que Jesus reverta a situação da sua vida?
Quem tem um problema aqui que precisa de Jesus reverter, levanta a sua mão aí. Aonde você está, levanta a sua mão. Continua com a sua mão levantada. Eu tenho um problema que eu preciso de Jesus entrar na minha vida. Situações que precisam ser mudadas. Eu preciso de buscar experiência para que essa situação seja mudada. Eu preciso de buscar, para essa situação ser mudada, uma nova fase na minha vida. Você que levantou a sua mão, eu quero te convidar a você ficar de pé aí onde você está. Se você gostaria de ter essa situação mudada na sua vida, fica de pé agora. Fica de pé, por favor. Fica de pé, aleluia. Fica de pé, por favor. Você que crê que a situação na sua vida vai mudar. Você que quer uma nova fase na sua vida. Você que quer ser usado pelo Senhor. Você que quer receber o milagre, mas quer correr atrás de Jesus. O que quer correr atrás de Jesus, pastor? A finalidade, escuta bem, do milagre acontecer na vida de Bartimeu foi dele seguir a Jesus. O que é esse seguir que diz o texto no versículo de número 52? Sabe o que é seguir a Jesus? É servir a Jesus, é adorar Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. É eu, a partir de agora, falar: Jesus, muda o meu interior por causa do milagre. Não muda o exterior, só me dá uma bênção, só me cura o meu corpo, as minhas enfermidades, mas Senhor, eu quero ser mudado de dentro para fora. Senhor, eu quero ser um servo fiel. Jesus, eu quero que o Senhor me liberte desta circunstância que eu estou vivendo, para que eu possa te servir, te adorar todos os dias da minha vida. Se você concorda com esta palavra, do que aconteceu com Bartimeu, que não era mais um cego, mas um adorador de Cristo, põe a mão no seu coração e começa a falar agora: Jesus, eu quero ser um adorador. Jesus, eu quero ser, aleluia, um homem e uma mulher marcado pelo Senhor. Jesus, eu quero o meu milagre. Põe a mão no seu coração agora. Põe a mão no seu coração agora. Põe a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Eu preciso, aleluia, a cada dia eu quero um milagre, mas o maior milagre que eu quero é que o milagre que aconteça na minha vida seja